Eu criei o ferreiro, que abana as brasas do fogo e produz armas de destruição. E criei também os exércitos que destroem. Mas naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo, Senhor. Há quanto tempo você conhece Deus? Tremendo. Há quanto tempo você serve ao Senhor? Há quanto tempo é a sua intimidade com Deus? Porque Ele fala que Ele não vai tirar as lutas. Ele não vai tirar você das aflições, do mal deste mundo. Mas Ele vai lá te livrar. Ele vai estar com você, como esteve com Jeremias, quando ele pediu para Jeremias descer ao oleiro para ver o oleiro trabalhar com o vaso. E ainda ele fala para Jeremias: não poderei eu fazer com Israel como eu fiz com o vaso? Porque é Ele que quebra e é Ele que junta e faz de novo. O Senhor, nele não há injustiça. Pode procurar todos nesses anos que você serve a Deus. A palavra dele não volta. A palavra dele não falha. Ele é fiel. Quando é ele, cumpre. Deus cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele fala para aqueles que servem a Ele, de coração, de alma, como foi um hino cantado agora, o quebrantado coração, os quebrantados de coração. Ele fala que nenhuma arma contra ti prosperará. Pode vir o levante. E eu fiquei assim com a palavra de ontem, dessa madrugada, quando foram a falar, ele falou: você já pensou se esses irmãos da Bíblia tivessem conosco nesta noite? Como ele citou 3, Daniel, né? Daniel, a fé, a confiança que ele teve em Deus. E às vezes nós reclamamos de tantas coisas, né? Fala que Deus esqueceu, Deus não está vendo, Deus não está olhando, o céu está de bronze. Ele citou Daniel: eu dormi na cova dos leões. Você dormiria com os gatinhos daquele? Foi bem assim que ele falou, né? Você dormiria com os gatinhos? Será que nós teríamos esta fé de Sadraque, Mesaque, Abidinego, quando eles foram lançados na fornalha? E de outros profetas, de outros que serviram a Deus, que nós possamos continuar firme na presença do Senhor.
que nada, irmãos, nada que acontece, Deus não está com as costas viradas para nós. Deus não está. Você pode estar falando, está acontecendo isso e quer culpar a Deus. Não. Nada. A Bíblia fala que nenhuma folha da árvore cai sem a sua permissão. Então, tudo que acontece é pela permissão de Deus. Mas se nós continuarmos orando, buscando ao Senhor, Ele vem, é Ele que faz a justiça, é Ele que entra na guerra. E a vigília dessa noite foi a vigília da honra. Deus honra. Deus honra. Que nós possamos continuar firmes. Glória a Deus. Que neste silêncio, não é fácil não, né? Que neste silêncio a ansiedade toma conta, a depressão ela vem querer nos abater, né? Mas Deus é aquele que interpreta a nossa oração quando é apenas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe. Às vezes você fala, mas eu ajoelho, eu só choro. Não tenho palavras. Mas Deus interpreta essas lágrimas. Ele vê. Ele vê. Aleluia. Eu estava no meu quarto esses dias atrás. E eu chorei. Falei, Senhor, eu não tenho. Orando em pensamentos. Eu falei, Senhor, me dá forças. Me renova. E eu só chorava. Eu só chorava. Chorei, 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 chorei. Passou uns dias. Deus falou para mim, filha, eu te vi naquele quarto. Aleluia, glória a Deus. Eu interpretei o teu choro. Glória a Deus. Estou indo de encontro a você e te dando a vitória. Deus é maravilhoso. Deus é assim, viu? Então, chora. Tem um hino que fala assim, chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga os teus olhos também. Confia somente nele, que o amanhecer, a vitória vem. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a E como Deus. foi falado nesta madrugada, a noite passou, o inverno passou, eis que o verão está chegando aí. Aleluia. Eis que a bênção está aí. Eis que a vitória está aí. Aleluia. É só nós buscarmos. Amém? Amém. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso santo. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tua palavra esconde
guarda no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem com tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Agradecer a Deus. oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus Aleluia. por esse privilégio de estarmos na casa do Pai. E eu quero agradecer a Emily, né? Evelyn, perdão, desculpa aí. A Evelyn que está conosco, seu companheiro, e hoje veio também o Juninho, tá? Aqui esse pessoal querido que atravessou a cidade para vir adorar a Deus conosco nesta noite. São bem-vindos nessa casa no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês nesta noite no nome de Jesus. Aleluia. Também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O Eduardo, o Marco e outros irmãos estão aí assistindo o nosso culto à distância na noite de hoje. Aleluia. Vamos de Gabi primeiro. Vem, Gabi. Depois de motorizante. E depois eu vou de breve. E depois. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer ao Pai pelo dia de vida, por poder estar aqui juntamente com os irmãos, para a glória de Jesus. Vamos ler Mateus 25. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Eu vou ler, tá bem? Amém. E a palavra do nosso Pai fala assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor: Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade
Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Essa palavra, eu estava lendo ela antes de vir, ela para casa, porque quando a gente foi ontem a um casamento, e quando a gente estava voltando no casamento, hoje a gente foi também, numa parte do almoço, e quando a gente voltou, o Gabriel colocou uma chave na mochila, e aí eu peguei, vi eles indo, aí veio o meu pensamento, leva uma chave reserva. E eu coloquei na minha bolsa. E quando a gente voltou, eles deixaram a mochila no carro da Luana. Aí eles, a chave ficou, e agora? Nós estamos sem chave. Aí ele falou, e agora? Mas você tem chave? Eu falei, tem uma chave na bolsa. Aí me veio a memória, né? Como é bom a gente ouvir o Espírito Santo falar com a gente. Pode ser uma coisa simples que seja, porque ele fala conosco em todo o tempo da nossa vida. E às vezes ele fala assim com a gente, olha, compra isso, deixa aquilo, pega a chave, leva uma reserva, põe um azeitinho, um azeite aí na bolsa, azeite para unção, não azeite para comer não. Põe um azeite na bolsa, faça tal coisa, vire à direita, vá à esquerda. Às vezes são coisas simples do dia a dia que o Senhor fala com a gente e que muitas das vezes a gente deixa passar batido, porque parece não ter importância. Se eu não tivesse pegado ali a chave, a gente ia ter que fazer o percurso de voltar ou ter que chamar um Uber moto, alguma coisa para ir lá na casa da irmã, trazer a chave de volta, ou alguém ia ter que subir tudo a pé e trazer a chave de volta. E aí o Senhor veio falando comigo sobre as lâmpadas, as lamparinas, sobre as 5 loucas e as 5 prudentes. Como que nós devemos estar sempre preparados. E aí o Senhor ele veio falando, assim no meu coração, não assim em nos preparar, mas em nos manter preparados. Porque aqui elas falam assim, deixa eu achar... Aqui no 8 elas falam assim, ó, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não é que a lâmpada já estava apagada, mas elas estavam querendo apagar. A luzinha querendo ficar fraquinha e apagando. Aí o Senhor veio falando com o meu coração, dentro do meu coração. Como a gente precisa cada vez mais nos alimentar, como o irmão Meiro estava falando aqui. Vem o dia mau, vem o dia da enfermidade, vem o dia da dor, vem dias difíceis que a gente tem que enfrentar. Mas sempre a gente tem que vir se arrastando, ainda que seja arrastando, mas buscando a Deus. Não deixar faltar o azeite na lamparina, porque a gente não sabe a que dia, a que hora o Senhor virá buscar a tua igreja. Muitas coisas estão acontecendo, mas não importa o que está acontecendo, como está. Em tudo buscai ao Senhor, em tudo dai graça, em tudo glorifique, em tudo cante, em tudo fale o que Deus nos manda falar. Fala do amor, fala dessa palavra. Ontem a gente estava ali no casamento e assim, o casamento deles tem a parte lá de quem não serve ao Senhor, tudo, então eles cantaram samba, teve um momento deles, ok, não tem problema nenhum, mas aí eu e você, nós temos que nos policiar dentro disso e a gente vê quem somos nós. A gente se mistura, a gente fica sentadinha ali, você vai sorrir, você vai conversar, mas você não precisa fazer a mesma coisa. Mas a gente também olha com um olhar de amor, porque um dia nós estávamos, de repente, não todos, mas eu, do mesmo jeito que eu vi algumas menininhas novas ali, às vezes dançando, tão sensualzinho, olhei e falei, meu Deus, um dia eu estive desse jeito, mas hoje, conhecendo a Ti, Jesus, eu estou aprendendo sempre a manter a lamparina acesa, com azeite, aonde a gente estiver. Não deixar ela se apagar, seja onde a gente estiver, sabe? Porque nós precisamos continuar nesse caminho santo do Senhor Jesus. Então, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não desviar o caminho nas pequenas coisinhas da vida. Porque uma vez que Ele fala conosco, às vezes a gente pode ter que fazer percurso totalmente de volta porque a gente não deu ouvido a uma coisa pequena e simples, como ele me deu exemplo quando ele falou ali da chave, leva a chave, senão ia ter que voltar tudinho lá, andando, correndo atrás, tudo de novo, depois voltar tudo de novo, por conta que a gente não deu ouvido. Aí eu falei ainda para eles, graças a Deus que eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar, senão ia ter que voltar tudo de volta, ou gastar tudo de novo, para poder alguém trazer. E assim é fazer
aqui. Assim fizeram as 5 loucas, né? Tiveram que voltar lá correndo, achar um estabelecimento aberto lá correndo para comprar azeite em cima da hora. Então que a gente não deixe, igreja, nada para cima da hora, porque nós conhecemos a Jesus e cada dia mais nós prosseguimos em conhecer. Mas nós já sabemos dessa verdade. E a palavra de Deus, ela fala: conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus fala que Ele não tem mais a gente como louco, porque a gente já conhece essa verdade aqui. Ele não tem... como é que fala mesmo? Isso, Ele não tem o culpado por inocente. Por quê? Porque nós já sabemos dessa verdade. Então não adianta amanhã depois a gente falar assim: nossa, não é que eu não sabia, Senhor? Eu não sabia não, Pai. Eu não sabia que tinha que comprar azeite, eu não sabia que tinha que manter acesa. Eu achava que se apagasse, eu fosse correndo ali na banquinha, eu ia conseguir. Aí a porta se fecha. Porque Jesus logo Ele vem, está perto. A gente vê como está vivendo a igreja de Deus na terra. Nós, o corpo de Cristo. Então nós que já estamos sabendo de tudo isso, por pouca pessoa que esteja, não tem problema. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então a gente tem que estar atento, manter a nossa lamparina acesa, continuar intercedendo, continuar em oração, continuar em adoração, como foi louvado aqui. A gente pegar e cantar na escuridão, cantar na dor, seja como for. A pastora e os irmãos foram lá na vigília, ela falou, passou a tarde todinha ali na presença buscando. É azeite sendo depositado, a gente não pode deixar isso apagar na nossa vida. A semana passada eu tive o privilégio de ir com o Gabriel num seminário. E foi maravilhoso, foi assim também. Foi uma sexta e sábado e foi aquela tarde todinha. Nós íamos embora, era meia-noite. É que nem a pastora falou, dá vontade de não vir embora. Se continuar, a gente fica, porque a presença de Deus ela é maravilhosa. Então, é azeite derramado. Então, o Senhor falou no meu coração para dizer assim: quanto mais a gente se encher, mais se enche. Quanto mais a gente jejua, continue jejuando e jejue ainda mais. Tá orando? Então ora mais um pouquinho, mas não deixa faltar mais o azeite. Não deixa a lamparina querer se apagar, porque elas falaram, a nossa lamparina se apaga, não estava apagada, mas estava querendo apagar. Então que a gente persevere e continue. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para dizer assim: às vezes a gente deseja querer trazer pessoas para dentro da igreja, e nós precisamos mesmo evangelizar e falar do amor de Deus. Mas o Senhor falou no meu coração para compartilhar isso que Ele falou comigo. Para a gente não só trazer alguém para a igreja, mas que a gente, pelo menos uma pessoa, que a gente olhar com um olhar de amor e compaixão e cuidar dessa alma e estar com essa alma e falar do amor de Deus para essa vida, ainda que seja uma pessoa, que demore o tempo que for, mas que em uma pessoa a gente deposite do que o Senhor está derramando em nós. Aleluia! O coração de Deus, Ele se agrada, porque o Senhor falou para mim que uma alma para Ele vale mais que o mundo inteiro, porque é o que Ele diz na palavra. Ele trouxe a minha memória e pediu. Assim, a gente entende quando é para a gente passar para frente, para derramar sobre a igreja, sabe? Não só convidar alguém para vir, mas algum amigo, alguém que você conheça, de repente um parente, sabe? Que está ali e de repente está longe, um sobrinho, alguém distante, ou um vizinho. Gruda nessa pessoa com amor e peça a Deus sabedoria, mas sempre fala do amor de Deus. Lança a tua semente, porque é uma alma preciosa para Jesus. Porque o Senhor está enchendo a igreja dele para poder transbordar e derramar desse azeite. E assim a gente vai falando do amor de Deus e a nossa lamparina se mantendo acesa. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Em todo tempo Deus está falando, Deus está expressando em meio à igreja. E através dos louvores a gente viu que o Senhor, sempre está dando, sempre está entrando e falando alguma coisinha para nós, através dos louvores, através da mensagem que pega aqui. O Miro falou que às vezes é difícil, mas caminhando, mas está aqui dentro, a irmã também falou,
mas o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas, né? O Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado, nas fraquezas, né? Nas dores, né? Sorrindo também, nas alegrias, mas o importante é que estamos caminhando, né? O importante é que nós estamos cada vez mais na presença do Senhor, independente das circunstâncias. E o Senhor sempre é aquele que está nos auxiliando, caminhando conosco, porque Ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso pastor e é aquele pastor que vai à nossa frente, né? E nos faz cada vez mais triunfar, nos conduzindo a pastos verdejantes, né? Ou seja, sempre alimento para nós, né? Nessa caminhada. E para não ficar nas minhas palavras, irmãos, eu gostaria de estar lendo duas passagens aqui, uma Salmo 84 e em Salmos 27, que é engraçado que o salmista aqui, os dois, aqui, né, o 84, os filhos de Corá, e o 27, que é Davi, eles falam de algo que é interessante, que é sobre a casa do Senhor, sobre estar na casa do Senhor. Em 84, aqui no Salmos 84, diz assim, os irmãos já conhecem, eu sei que os irmãos já conhecem essa passagem, mas eu gostaria que os irmãos me lidassem um pouco mais da felicidade que estava este homem na presença do Senhor, a alegria que ele tinha de estar na casa do Senhor. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, bem-aventurados são os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Aqui no Salmo 27, voltando um pouquinho aqui atrás, o salmista Davi, ele já fala, olha que interessante que ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá em uma alta rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos e me cercam no teu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. A alegria desse homem, a alegria desse servo do Senhor. Nenhum ele fala que a saudade no Salmo 84, a saudade de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque ele sabia que ele contemplava as maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele. E no Salmo 27, a mesma forma, se eu pudesse morar na casa do Senhor, né, que eu possa morar na casa do Senhor e estar ali todos os dias da minha vida, esse homem queria expressar o quanta coisa o Senhor tinha feito por ele. E todos sabem que Davi foi um homem perseguido, foi um homem de batalhas, foi um homem que ele não teve descanso para o seu corpo, para a sua alma, tanto no meio da família, que ele foi perseguido, como os seus adversários fora também. Mas uma coisa ele fala assim: olha, Senhor, eu quero morar, se eu pudesse morar na tua casa, se eu pudesse estar na sua casa, escondido todos os dias, eu estaria, Senhor, porque eu sei que ali há segurança, debaixo das tuas mãos há segurança, debaixo das tuas mãos eu me sinto protegido, porque nada melhor que Davi, que ele conhecia a quem ele estava servindo. Ele tinha experiência com Deus, ele andava com Deus, apesar das falhas, apesar das fraquezas que ele tinha. Ele é um homem que sabia que se ele voltasse, ou seja, a própria palavra do Senhor diz que ele era segundo o coração de Deus. Ele é um homem que fazia, ele caía, ele tinha os seus erros, ele era frágil como qualquer um de nós, mas ele sabia voltar para o Senhor. Ele sabia expressar o Senhor, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de misericórdia, um Deus que estava ali pronto a abraçá-lo novamente. Por isso que ele fala: se eu pudesse, Senhor, estar na tua casa. Uma coisa eu peço e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? É estar ali, ó. Sabe que o seu irmão Miro me falou, mesmo na luta, irmão Miro,
está aqui buscando ao Senhor. Porque sabe que o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que cura as nossas feridas, o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Muitas das vezes o nosso irmão não está vendo, mas o Senhor está contemplando. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Davi, a quem ele tinha tanta confiança, a quem ele depositava perante toda a sua vida. Se uma certa feita, Davi falou assim, ele tinha pecado e falou assim: Senhor, não retires de mim a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. Porque ele sabia que se o Senhor saísse, se o Senhor abandonasse como abandonou Saul, seria trágico para aquele homem. Ele conhecia a fraqueza, ele conhecia as necessidades dele, e ele falava: Senhor, por mais que eu tenha sido gerado, Senhor, entre os meus irmãos, mil pecados, não retire, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo. Receba nessa noite a alegria do Espírito Santo no teu coração. Muitas das vezes a gente entra aqui aflito, afligido, né? Muitas das vezes a gente não sabemos nem expressar quão grande é a nossa dor no nosso coração, mas aquele que está aqui nesta noite, ele sabe o que você sente, ele sabe das suas necessidades, sabe? E ele está aqui nessa noite. Então, nesta noite, faça como salmista: uma coisa eu peço a ti, Senhor, que eu possa estar, não morar, mas eu possa estar na tua presença todos os dias, e possa contemplar as maravilhas das tuas mãos, Senhor. Amém. Porque só o Senhor é Deus. Amém? Assim agradeço a oportunidade de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Tremendo, Pai. Glória a Deus, Pai. Maravilha. Mandei um negócio para você. Aleluia. Deus maravilhoso. Irmãos, que coisa boa, né? Impressionante. Está no zap aí. Coisa boa é nós podermos adorar ao Senhor e estar na presença de Deus neste momento tão gostoso que estamos aqui dentro desta casa. E alguém me disse esta semana assim: para quê? Para que orgulho de manter a igreja aberta com poucos irmãos? Falei, as pessoas elas não têm noção do que é a igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor que nós estamos aqui. Aleluia. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, se assim quisermos. E enquanto adoramos a Deus, vamos cantar? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Isso é necessário. Aleluia. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar. Cante. E saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que a altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear na ilha e passar os dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. Eu quero mesmo ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine quando deve ser muito lindo seu olhar. Quando mesmo estou pensando, sinto vontade de voar, voar.
Se pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que a altura tem da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar os dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero é ver Jesus e tocar em suas mãos. Aleluia! Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Aleluia! Sentado como você está, curve sua cabeça. Rafael vai orar e o Marquinho vai nos falar disso. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus Pai amado. Que Ele venha falar conosco, Senhor Pai, através da Tua palavra. Abençoe seu filho nesse mundo e usa ele, Senhor, grandemente. Assim que te peço, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu achei que era o Rafael que ia pregar, eu achei que o pastor ia orar e o Rafael ia pregar. Eita, glória. Glória a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui essa noite. Como os irmãos já falaram aqui essa noite, que dia abençoado foi ontem. Aleluia. Culto abençoado lá perto do Vitória Régia, na igreja que nós tivemos. A palavra falou fielmente conosco que estivemos lá. A vigília também, o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom demais. Eu quero ler aqui com os irmãos em Mateus capítulo 23. Eu quero ler só um versículo, só um verso só. Mateus 23, verso 26, que diz assim: Fariseu, cego,
limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém? Amém. Esse capítulo é Jesus descendo o sarrafo, os escribas e fariseus, a passagem inteira. Só que esse versículo me chamou bastante atenção. É um versículo que me chamou bastante atenção enquanto eu estava lendo essa passagem. Aqui que diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do prato e do copo, para que também o exterior fique limpo. Aleluia. Como era antigamente, como aqueles escribas e fariseus se preocupavam com o exterior, aquilo que estava sendo visto. Ainda hoje tem muitas pessoas que se preocupam com aquilo que é exterior, aquilo que é só de fora. Dá mais prioridade para as coisas que estão sendo vistas e esquece, aleluia, do mais importante, aleluia, aquilo que ninguém pode ver, aquilo que só o Senhor enxerga, aquilo que só o Senhor pode contemplar. Aleluia. Aqueles escribas e fariseus, aleluia, eles se intitulavam pessoas ali que se achavam de maior importância, as pessoas um povo que se achava acima de todo mundo, se achava até acima do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele povo lutava para tentar acabar com Jesus Cristo. Eles, aleluia, armavam uma armadilha para querer derrubar Jesus Cristo, aleluia, mas o Senhor não parava de pregar e de pregar a verdade, de falar a verdade. O Senhor sempre contrapõe contra as palavras que aquele povo pregava, porque aquele povo falava uma coisa, só que não cumpria, eles faziam diferente. Aquele povo, eles tinham o costume de colocar fardos pesados nas costas de pessoas, só que eles mesmos não ajudavam a carregar. Eles vinham nos Rafael, colocavam um fardo pesado e exigiam e tinha uma cobrança severa em cima do Rafael. Só que eles mesmos não cumpriam. Aleluia. O que eles faziam, tudo o que eles faziam era para se aparecer. Tudo o que eles faziam era para se amostrar. Se tivesse, aleluia, bastante pessoas numa praça, em público, eles chegavam lá, aleluia, e abençoavam aquelas pessoas, aleluia, mas no secreto, só o Senhor sabia como eles devoravam a casa das viúvas, aleluia. Aquele povo chegava e estendia a mão onde tinha gente, aleluia, mas no secreto, não era nada disso que aquele povo fazia. Aquele povo só vivia para perseguir, para ter cobrança severa em cima das pessoas. Aleluia. Jesus Cristo foi um dos mais perseguidos, foi o mais perseguido, na verdade. Eles tentavam de tudo para silenciar Jesus Cristo. Aleluia. Mas o Senhor não parava de combater aquele povo. Mas não também só foi Jesus Cristo que era perseguido por aquele povo, mas sim todos aqueles que pregavam a verdade, todos aqueles que batiam de frente com aquele povo. Ei, eu vou dar um exemplo para você. João Batista, por exemplo, foi perseguido também por aquele povo. João Batista, mas não se calou também. João Batista deu de frente com Herodes, ele não se calou, ele pregava a verdade, ele falava a verdade. Ei, tem outros exemplos. Os discípulos de Jesus eram perseguidos pelos maiores fariseus, aleluia, mas não deixavam de pregar a verdade, aleluia. Como meu pai citou aqui de Paulo também era um perseguidor, aleluia. E depois, quando Saulo era um perseguidor, aleluia, ele chegou até ferir, aleluia, ele chegou até matar cristãos, aleluia. Mas quando o Senhor chamou, aleluia, e falou: a partir de hoje será Paulo, aleluia, ele levou a palavra, ele pregou a verdade, ele também batia de frente com aquele povo, aleluia. Só que hoje tem pessoas vivendo como Paulo, aleluia, só que agindo como Saulo. Tem pessoas, aleluia, que quer ser chamado de Paulo, só que agem como Saulo. Tem pessoas que hoje, aleluia, quer ser chamado de Paulo,
mas continua agindo como Saulo. Aleluia. Como aqueles homens viviam. Eles queriam se aparecer, eles faziam tudo em público. Aleluia. E hoje não mudou. Hoje tem pessoas que vivem dessa mesma forma. Tem pessoas que se ele não tiver com o microfone na mão na igreja, para ele não tá bom. Tem pessoas que se ele chegar num culto e ele não cantar, não tá bom. Tem pessoa que se ele chegar aqui na igreja e ele não tiver a oportunidade para dar uma saudação, não tá bom. Aleluia. Deus só está presente na casa se o Marquinho estiver na casa para falar alguma coisa. Ele não é desta forma não. Deus não depende de você. Deus não depende de mim. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Não acha porque você não está presente no culto que o Senhor não se fez presente. Não acha porque você não pôde vir na quinta-feira, o Senhor não esteve aqui. Aleluia. O Senhor chegou primeiro. Aleluia. O Senhor sabe quem Ele escolhe, o Senhor sabe quem Ele chama, o Senhor sabe quem Ele convoca, aleluia, para o chamado, aleluia. O Senhor sabe quem Ele convoca, aleluia, para combater o bom combate, aleluia, aleluia. Tu és fiel, aleluia. É maravilhoso. Eu preparei um esbocinho aqui que quando eu estava meditando essa tarde, aleluia, e vi algumas coisas na minha mente quando eu estava meditando. Eu tenho a cabeça muito fraca, então para mim não esquecer, eu gosto de anotar algumas coisas quando eu vou falar da palavra do Senhor. Eu falei para a Carol hoje, ela falou: você não vai cortar o cabelo do Miguel? Estava corrida, eu tenho um compromisso essa semana. Eu falei: hoje eu não vou cortar o cabelo dele, eu vou estudar a palavra, porque se eu tiver oportunidade, eu quero estar preparado. Mas se eu também não tiver oportunidade, aleluia, eu também estou preparado. Glória a Aleluia. Deus. É desse jeito. Eu achei que hoje eu não ia pregar, mas o Senhor escolheu assim. Aleluia. Aqui deixa eu só achar aqui, irmão, porque eu quero falar algo bastante interessante. O povo fariseu, eles amam, aleluia. Eles amam fazer a sua própria justiça. Eles se orgulham, aleluia, de impor as coisas às pessoas. Eles vivem, aleluia, regras severas de pessoas criadas por humanos. Só que eles, aleluia, esquecem o mais importante, aleluia, dos mandamentos que o Senhor nos deixou. Aleluia. Praticar a humildade, a verdadeira piedade. Devemos também ter um coração sincero, que é o que aquele povo não tem. Aquele povo não tem um coração sincero. Aleluia. Aquele povo, ele fazia algo na frente das pessoas, só que por trás era totalmente diferente. Aleluia. Eles tinham uma atitude no meio do público, só que era totalmente diferente quando eles estavam no secreto. Aleluia. E como eu falei aqui, eles colocam um fardo extremamente pesado nas pessoas, só que eles mesmo não fazem o mínimo esforço para ajudar. E é algo que acontece bastante nas igrejas, nas congregações. Graças a Deus que nós não vivenciamos isso, porque nós somos um povo unido, aleluia, onde Deus, aleluia, capacitou o pastor Alexandre para esta obra. Já estamos com essa porta aberta, né, pastor? O senhor está aqui na direção há 13 anos, aleluia, e nós estamos aqui há 12 anos junto com ele. E é da mesma maneira que é hoje, irmãos. É 12 anos atrás, desde quando a gente estamos aqui. É tudo muito bem distribuído, ninguém pesa, aleluia, ninguém pesa algo nas costas dos irmãos, ninguém põe fardo pesado nas costas dos irmãos, aleluia. Deus, aleluia, usa o pastor aqui nesta igreja, o Senhor direciona o pastor Alexandre aqui nessa igreja. Como o pastor sempre fala, tem espaço para todo mundo. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem um chamado na vida de cada um. O pastor não chega aqui e fala: Marquinho, hoje você vai ser obrigado a abrir a igreja, você vai ser obrigado a dirigir o culto, você vai ser obrigado a pregar a palavra. E se você puder, você pode, eu não vou estar lá, você pode dirigir o culto. E assim é com todos.
Assim é com todos, só que para o bom andamento da obra, cada um sabe, aleluia, como se portar dentro da comunidade. Todos sabem como se portar. Se a igreja está suja, um está com um tempinho a mais, um vem, outro limpa. Ninguém fica impondo responsabilidade nas costas dos irmãos e famílias, pastores, obreiros, vivem de braço cruzado. Não. Todos nós, aleluia, unidos, aleluia, com a graça do Senhor. O Senhor tem sustentado o nosso ministério. O Senhor tem dado graça ao pastor Alexandre, o Senhor tem dado graça a cada um de nós. Aleluia, porque juntos nós viemos aqui, nós se reunimos para orar, nós se reunimos para adorar. Aleluia. E ninguém fica pondo fardo pesado nas costas de ninguém. Aleluia. Todos dão as mãos e caminham junto. Aleluia. Os fariseus eles são condutores cegos. Aleluia. Que queria conduzir o povo. Aleluia. Só que eles acabavam excluindo pessoas. Eles eram como se fossem soldados. Eles são como se fossem soldados da porta do céu. Aleluia. Militando quem vai entrar, quem vai ficar. Você faça isso, você faça aquilo. Aleluia. Eles queriam seguir uma tradição rigorosa pelos homens, mas rejeitavam os mandamentos do Senhor. Aleluia. Eles amam fazer caridades em público para ser notados e reconhecidos. Mas, aleluia, que nem eu falei aqui, eles amam, na verdade, devorar as casas das viúvas e manipular o mais pobre e os mais fracos. É o que eles têm fazido até hoje. Eles chegam, aleluia, como alguém sorrateiro, chega minando no pé do ouvido, ele chega como alguém que não quer nada. Aleluia. Mas a hora que você vai ver, ele já puxou um partido dentro de uma igreja, ele já puxou um partido dentro de uma comunidade, ele já puxou um partido dentro de um trabalho, ele já puxou um partido dentro de uma faculdade. E assim vai minando, assim vai se destruindo, tentando lutar, tentando se opor através daquilo que é correto, através daquilo que o Senhor tem designado para a sua obra. Eles vão contra daquilo que o Senhor, aleluia, tem nos ensinado. Eles batem de frente, aleluia, eles não aceitam como deve ser, aleluia. Eles não pregam arrependimento, eles pregam uma santidade superficial. É isso que os fariseus pregavam. Eles pregavam uma santidade superficial, eles não pregavam um arrependimento. Aleluia. E quando Jesus e seus discípulos pregavam um arrependimento, e aleluia, e enchia, montava aquelas multidões, eles viam, aleluia, e que ali estava sendo pregada a verdadeira palavra do arrependimento, aleluia, eles ficavam furiosos. Eles tentaram fazer de tudo, eles tentaram, aleluia, incriminar Jesus, falando que Jesus curou ao sábado. Eles falavam que com Jesus tinha pessoas cobradores de impostos. Falavam que Jesus sentava na roda, aleluia, comia na mesa de pecadores. Eles se julgavam os santarrões. Eles se julgavam as pessoas mais crentes de todas, aleluia. E assim tem sido hoje. Tem pessoas que se julgam, aleluia, mais crente do que as outras. Tem pessoas que se julgam, aleluia, ter mais intimidade com Deus do que a outra pessoa, viu? Não é porque alguém tem uma boa oratória, não é porque a pessoa tem uma boa palavra, que isso é sinal que ela tem mais intimidade com o Senhor. Aquela pessoa que talvez senta lá no fundo da igreja. Minha mãe era uma dessas que não gostava de oportunidade, aleluia, mas isso não justifica, isso não impõe que a pessoa não tenha intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor não é fazer aquilo que é visto aos olhos humanos. Ter intimidade com o Senhor é você entrar no seu quarto, trancar a sua porta e ali você falar com o Senhor das suas necessidades, aleluia, você falar com o Senhor das suas petições e você também ouvir a voz do Senhor, aleluia, o que Ele tem para falar para você. Não é você chegar somente na frente de uma igreja, aleluia, e falar porque você tem um bom entendimento, você tem uma boa oratória.
Não, o Senhor fala com você lá no seu quarto, o Senhor fala com você lá no seu trabalho, o Senhor fala com você lavando uma roupa, lavando uma louça, assim como foi dito ontem para a irmã da pastora aqui, viu? Deus tem visto você orando, lavando louça, falando em línguas, viu? Você não precisa estar com o microfone na mão para você falar da palavra do Senhor. Você não precisa ter público para falar da palavra do Senhor. Como a Gabi falou aqui hoje, viu? Você pegar uma pessoa e você orar por ela, você acompanhar ela, você já está fazendo um evangelismo, você já está sendo um canal de bênção para uma pessoa. Você não precisa ter pessoas ao seu redor, aleluia, para você ser notado. Você não precisa ser notado. Quem precisa ser notado é o Senhor. É o Senhor que faz a diferença na tua vida. Aleluia. Esses dias, eu comentei isso daqui só com a Vitória. Nem meu pai sabe disso. Esses dias meus irmãos chegou lá em casa. Vinha mora lá com a gente, mas meu outro irmão chegou lá em casa e chegou lá com uma carne lá, falando que ia fazer um churrasco. Isso já era tarde da noite, isso era 11 horas. Daí o Binho foi lá em casa, bateu na porta e falou: viu, Marcos, você tem um sal grosso aí que nós vamos assar uma carne ali na frente de casa. Eu, o Chico e o Bruno. Tudo amigos que crescemos juntos. Daí eu falei pra Carol, viu, eu vou descer ali, eu perguntei pra mulher, né, a gente tem que ser sincero, eu perguntei, falei, amor, posso descer ali, os meninos vão assar uma carne? Falou, desce lá, falou, pode ir lá. Daí eu falei, desci lá, daí os meninos estavam tudo lá, meus 2 irmãos e 2 amigos meus, o Augusto e o Bruno, pessoas que é de dentro de casa, pessoas que meu pai recebe, só que são pessoas que infelizmente não estão na presença do Senhor. É pessoas que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. A gente fala, mas muitas das vezes a gente também deixa passar batido. Só que no meio desse churrasco, já era bem de noite. Eu fiquei de churrasqueira ali com os meninos, assando carne, comendo uma carninha. Humildemente, né, pastor? Daí, só que quanto menos eu esperei, já era bem tarde, era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã a gente estava ali na frente de casa, do nada passou uma moto assim. Daí o moleque ficou me encarando. Daí ele desceu da moto e ele falou: é o Marcão? Eu falei, meu nome é Marcos. Ele falou, eu já conheci ele, porque ele não mudou muito. É um menino que estudou comigo. Estudou comigo na época de escola, quando a gente era mais novo. Aí ele chegou lá e falou assim: nossa, como você tá bonito, você tá mudado, não sei o quê. Eu falei, é verdade, graças a Deus. Ele falou, viu, e aí? Eu vi lá que você não posta mais nada na rede social, sumiu, não sei o quê. A última vez que eu vi você faz uns 3 anos lá no Taut, com a sua esposa, com o seu filho. Eu falei, graças a Deus. O Senhor me resgatou, o Senhor fez uma obra na minha vida. Ele falou, você lembra quando eu cheguei lá de Agudos? Ele chegou de Agudos, ele veio de outra cidade e falou, eu falava para o povo da escola que você era meu irmão, porque o povo tinha medo do Marquinho, porque o Marquinho era meio ignorante. Daí ele falou assim, mas eu estou vendo aqui que você não está bebendo, você não está fazendo nada. E os meus irmãos, os meninos, estavam tudo bebendo. Falei, graças a Deus eu não bebo, eu não fumo mais. É tudo coisa que eu fazia e compartilhava junto com ele essas coisas. A gente vivia junto ali na rotina de escola. A gente saía de escola, a gente matava a aula junto. Aí ele falou assim para os meninos. Ele estava meio alterado, porque ele já tinha bebido também. Ele me abraçou assim e falou, vocês conhecem esse moleque aqui? Daí meus irmãos, esse aqui é meu irmão, acho que nós conhecemos. Esse daqui era o moleque mais terrível, na linguagem, esse daqui era o mais zica lá da escola. Ninguém botava a cara. Daí meus irmãos chegou assim e falou assim, hoje ele não é mais não. Glória a Deus. Meu irmão do meio falou assim, ele é crente, ele congrega lá na Assembleia de Deus, vai lá em Cortês, eles também estavam tudo meio alterado, mas você vê como a semente é plantada, como eles veem, como eles separam. Aleluia.
Daí meu irmão falou assim, meu irmão ele é mais novo que eu, meu irmão tem 24 anos, ele falou, eu vou fazer 30. Só que quando meu pai não está presente, é meu irmão é como se fosse meu pai, porque é ele que tem uma palavra, ele que chama minha atenção, é ele que puxa a minha orelha. Daí o menino ficou olhando assim, daí ele falou assim, eu já aproveitei aquele gancho para mim poder falar também de Jesus, porque o menino também ele já foi na igreja, a tia dele, eu sei que ele tinha uma tia que era crente, daí ele também tem um filhinho de 3 anos, que ele tinha acabado de perder o relacionamento, daí eu aproveitei aquele gancho para falar do amor de Jesus, só que daí aquele menino já começou a ficar meio com os olhos lacrimejando, ele falou, nossa, como é bom ver que você está desse jeito. Infelizmente eu não estou da mesma forma. Eu aproveitei para falar que é Jesus quem faz. É Jesus quem faz essas coisas. Porque se fosse de mim, da minha força, eu não estaria. Talvez eu estaria até pior que os meninos lá, bebendo, fumando. Talvez eu nem estaria aqui, mas o Senhor, graças a Deus, o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Isso me veio à memória porque é algo que coisas que você não precisa ficar falando, é algo que ninguém precisa ver. É algo que ninguém precisa ver, só que quando a pessoa ela se depara com você, ela nota a diferença. Ela nota a diferença, você não precisa estar postando todo dia. Eu não posto nada em rede social que eu estou na igreja, que eu estou em tal culto, eu não posto nada. Só que a pessoa, quando ela olhou, eu estava num ambiente propício para ser julgado, que estava compartilhando da mesma coisa. Ele já viu a diferença. Por quê? Porque é o Senhor que faz isso com a gente. É o Senhor que muda a nossa vida, é o Senhor que transforma. A gente não precisa, aleluia, falar nada, a gente não precisa expor nada. Porque quem justifica as nossas vidas, quem nos justifica é o Senhor. Aleluia. É o Senhor que fala por nós, é o Senhor que testemunha por nós. É o Senhor, através, aleluia, do jeito que você anda na rua, através do jeito que você trata as pessoas do seu convívio, ali você já está evangelizando, porque muitas das vezes a pessoa fala, se diz crente, só que a pessoa não testemunha como crente, a pessoa não anda como crente. Eu não estou falando de vestimenta, não estou falando de nada, eu estou querendo dizer que a conduta da pessoa não condiz com a pessoa crente. A pessoa enxerga de fora, a pessoa fala, viu, para que eu vou querer ir lá? Está do mesmo jeito que eu. Talvez até pior, porque a pessoa está dentro da igreja todo dia, só que ela não tem uma mudança. Por quê? Porque a pessoa não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, muitas das vezes. Ou a pessoa deixou se distanciar. Aleluia. E nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui, aleluia, para buscar o Senhor. Não tem como nós se afastarmos do Senhor. Não tem como a gente se afastar do Senhor. A gente estando aqui para buscar o Senhor, aleluia, buscar de coração, não tem como a gente se afastar do Senhor. Que nem a pastora citou aqui nesta noite, falando um pouco de Jeremias. Quantas das vezes eu falei, ó Jeremias, para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Só que o Senhor, aleluia, me deu força, o Senhor me deu graça, o Senhor me sustentou, como meu pai falou aqui do apóstolo Paulo também, sobre aquele espinho na carne que ele orou 3 vezes. E qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta. Aleluia. Independente, como foi dito aqui, eu não sei o que você passa, qual é a sua dor. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, meu pai falou aqui essa noite sobre minha mãe, sobre ele. Eu estava pensando hoje, eu falei assim, meu Deus, eu sou tão jovem, eu tenho 24 anos, só tenho essa carinha de acabado. Eu falei, Senhor, quem vê a gente desse jeito pensa que a gente não tem testemunho, mas a gente tem muito testemunho. Por quê? Viu? Não é fácil você perder sua mãe jovem com 19 anos, não é fácil você pegar seu pai, ficar cego,
depender de você. Meu pai fazia tudo sozinho, mesmo certo, tacava fogo na casa, mas fazia. Mas a gente sente a dor, porque a gente tá ali todo dia junto, a gente é uma família. Meu pai e eu, a gente somos bastante unidos, a gente tem uns quebra-pau, mas a gente é muito unido. E essas coisas mexem muito com a gente, Desde muito novo também, a gente ter parentes, pessoas que a gente ama, que nem meu irmão, acabou caindo naquele lugar, caiu naquele lugar, ficou 10 anos preso. A gente 10 anos visitando dentro de uma cadeia, pessoas que a gente ama. Meu pai e minha mãe, 6 meses depressivo por causa do meu irmão. Viu? Isso é um testemunho em conjunto. Não estou querendo dizer que é o meu testemunho, mas é um testemunho da nossa família, porque, como meu pai falou aqui, independente das dificuldades, aleluia, o Senhor nos deu força para superar tudo isso, aleluia, com ajuda, com oração da igreja, com ajuda, com oração dos irmãos, nós vencemos tudo isso, aleluia. Que não eu falei, só que aqui ninguém põe a cargo pesado nas costas de ninguém. Quando você está com um cargo pesado, você chegar na pessoa certa, você poder conversar, que nem o pastor ia lá em casa, a gente conversava, a gente desabafava, o fardo fica um pouco mais leve. Aleluia. O irmão está passando por uma dificuldade, não precisa ninguém saber como os fariseus, não igual os fariseus faziam, você ir lá na frente de todo mundo, isso você acaba humilhando a pessoa. Mas você no escondido, você lá no secreto, só você e Deus, você ir lá estender a mão para o seu irmão, aleluia, você está diminuindo um fardo das costas do seu irmão. Você estendendo a mão para o seu irmão, você está diminuindo um fardo. E isso faz com que o bom andamento da obra siga adiante. Ontem nós aprendemos lá na vigília que há pessoas... Ontem Deus usou aquele negão para falar comigo, pastor. Que foi coisa de louco. Ele falou algumas características de pessoas que a gente não devemos se abrir, pessoas que a gente não devemos entregar a chave da nossa vida. A gente deve ser muito vigilante com quem a gente fala, com quem a gente abre a nossa boca. Por mais que você está passando por dificuldade, você não tem com quem falar. E se você não tem alguém de extremamente confiança, fique quieto. Fique quieto. Porque você abrir a sua boca com uma pessoa despreparada, você pode acabar com a sua vida, você pode acabar com a vida de outra pessoa, você pode acabar, aleluia, com um ministério, você pode acabar com o seu próprio ministério. Porque tem pessoas que não estão torcendo para o teu bem. Tem pessoas que não estão torcendo para a tua vitória. Tem pessoas que quando tudo está indo bem, ele está dando tapa nas suas costas e te bajulando. Só que quando o calo aperta, ele é o primeiro a te apunhalar. Mas graças a Deus o Senhor usa os vasos, o Senhor fala na palavra, o Senhor nos orienta. E o Senhor vai tirando essas escamas dos nossos olhos e a gente vai tendo mais intimidade com o Senhor. E Deus vai falando conosco, Deus vai tratando conosco. Ontem foi uma noite maravilhosa porque o Senhor falou conosco que estava ali. E o Senhor tratou bastante o meu coração. Por isso que a gente fala, quando a gente não desiste, quando a gente não desanima, quando a gente não sai da presença do Senhor, você só está ficando mais maduro, você só está ganhando experiência, você está se revestindo de armadura dos céus, você está se preparando, porque na frente, que nem o pastor falou ontem para mim, essas lutas que eu passei, estou passando, serviço, família, não é a primeira, não é a última. Não é o primeiro e não é a última. A gente passa por lutas. Então, quando você desiste, você joga a toalha. Quando você voltar, você vai voltar do zero. Mas quando você permanece, você lida com a situação, você só está ganhando mais imunidade. O Senhor só te está dando mais imunidade. O Senhor só está te dando mais força.
O Senhor só está te revestindo. E Aleluia. graças a Deus pela noite de ontem, graças a Deus pela noite de hoje também, porque o Senhor usou cada um, desde os louvores da harpa, desde o meu pai, o irmão Donizete, a Gabi, os louvores, minha esposa, os louvores da harpa, a pastora Eliane, e nós seguimos nessa peleja. Nós seguimos, aleluia, como Jesus, como seus discípulos, como os apóstolos, prosseguindo, fazendo, aleluia, aquilo que o Senhor colocar, aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, que é servir. Se chegar pessoas feridas aqui, aleluia, como sempre foi feito, pessoas que chegou aqui machucadas, pessoas que chegou aqui com carrapicho, foi tratada, foi sarada, foi acolhida, foi abraçada, e o Senhor por bem decidiu levar para outros lugares, para Deus fazer a obra em outro lugar. Alguns saiu para ir para outra cidade, pessoas que deixou saudade, pessoas que saiu como a Magali para fazer a obra em outros lugares, pessoas que deixam saudade. Mas aqui é uma casa, aleluia, de recuperação. Como meu pai diz, a gente costuma dizer que é uma casa de recuperação, porque aqui chega pessoas muito machucadas, assim como eu já cheguei, a Vitória, quando a gente se conheceu no início do nosso relacionamento, nosso namoro, pessoas que chegam com cicatrizes da vida. Só que chega aqui, você ganha um abraço, Deus usa uma pessoa para falar, na simplicidade, porque se fala muito bonito, palavra difícil eu nem entendo, mas aqui, graças a Deus, o Senhor sempre tem usado os vasos, tem usado as bênçãos, e aqui eu creio que essas portas só irão se alargar. O Senhor, que nem foi falado aqui nessa noite, de poucas pessoas, o Senhor não está preocupado com quantidade de pessoas. Aleluia. O Senhor simplesmente purifica o ambiente, depois o Senhor traz mais pessoas. Se tiver que tratar com essas pessoas, a gente trata, a gente abraça. O pastor da igreja abraça, orienta quem fica responsável por tal pessoa. Aqui é uma igreja bastante unida. Ontem mesmo a gente estava falando aqui da Hebe, do Ian, cortando o cabelo do pastor. Então a gente não esquece de ninguém, a gente sempre lembra de quem sentou nessas cadeiras, de quem veio aqui, contribuiu para a obra. Mas aqui o Senhor, aleluia, tem coisas grandes para fazer. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Uma pena que a gente tem que ir para casa, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus, Glória a Deus. porque ao longo desses 30 e poucos anos de ministério, de serviço, de igreja, de lidando com pessoas, de tratando com lideranças, Deus me fez viver muitos momentos na minha vida. Muitos. Então eu só tenho que agradecer a Deus por todos que eu já passei e por esses que passo. Porque só tem contribuído para a minha vida, por mais que às vezes seja dolorido as coisas, só tem contribuído para a nossa vida. E uma coisa eu digo aos irmãos com o coração limpo e aberto. As palavras de Jesus, elas são maravilhosas quando ela diz assim: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. E assim deve ser a nossa vida. Não adianta a gente impor peso nas nossas costas. Religiosidade, nada. É a gente se entregar na mão de Jesus e deixar que o Espírito vá limpando o que precisa limpar. Aleluia. E eu sou uma pessoa tão paciente, porque da mesma forma que eu trato com qualquer um, é o que eu escutei, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não fala para os nossos filhos.
Hoje mesmo, um pouco antes da gente vir para cá, vocês não têm visto meu menino aqui, e foi uma das melhores coisas que ele fez, né? Foi uma das melhores coisas que ele fez neste último tempo, é se desligar um pouco e seguir. Porque ele acabou se encontrando de uma outra forma, e isso tem trazido uma mudança radical para a vida dele. E nós temos visto isso dentro da nossa casa. E hoje, pouco antes de vir para cá, eu sabia que eu vim aqui para mexer com os instrumentos, deixar tudo pronto. Eu olhei para ele e falei assim: você vai lá na igreja tocar hoje? Ele falou: pai, eu vou lá na igreja onde estou congregando, que hoje é o meu dia. Parabéns. Dei as costas e saí. Porque a gente tem que agir assim, com essa liberdade. Então deixa quem precisa deixar, que Deus cuide. Por mais que às vezes precise sair debaixo dos nossos ombros, mas é importante. Se aqui é uma casa de recuperação, sempre os enfermeiros de plantão vão estar aqui. Os que vão sarando, se quiser ficar para ajudar a curar os outros, fica. Se não quiser, vai curar outros em outro lugar, que para nós não tem problema nenhum. Nós optamos em servir a Jesus e o seu reino e acabou. Não é quantidade para mim, não é qualidade, não é nada. Eu digo sempre, essa semana mesmo nós estávamos dizendo em casa, quem acompanha as nossas idas e vindas, né? Quem acompanha os detalhes, os mínimos detalhes, que às vezes compra oferta, que às vezes vem valores, fala como é que esse negócio sobrevive. Quinta-feira, se não é o irmão Donizete colocar uma oferta na sala, como é que... E a oferta que ele deu, eu tirei do envelope que o senhor deu e dei para o menino que veio lá do Abiteto, que eu achei a coisa mais justa. Se eu não tivesse entrado aqui, eu ia tirar do meu e eu ia dar. E aí eu olhei para ele e falei assim: filho, você veio porque eu vim de ônibus. Você veio de ônibus lá, eu vim. Então agora você vai voltar de Uber. Quanto é o Uber? Então, tá aqui. Você comer um frango amanhã e tá aqui para você pagar o seu Uber. E ele foi embora feliz da vida. Embora feliz da vida. Oh. Nós somos ou não somos igreja para isso? Atender os nossos irmãos e ajudá-los. Glória a Jesus, irmãos, por isso tudo, sabe, por esse tempo. E eu disse ontem lá na vigília, quando me foi dada a oportunidade. Gosto de uma frase que se diz assim: foi bom ter sido afligido. Deus sabe todas as coisas. E continua, viu? Porque não penso os irmãos que a luta não continua. Continua. E ferrenha que tá. Mas não tem problema não. A gente vai colocando tudo nas mãos de Jesus. E aquele hino, quando tudo perante o Senhor estiver. Aleluia. E aqui diz o hino, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Eu tenho olhado para Jesus e dito: Senhor, você está vendo aí, tá? Então está nas tuas mãos. E assim nós vamos seguindo e vamos vencendo um dia de cada vez. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Juninho já aceitou Jesus. Já entregou a vida para Jesus. Amém. Então você já é um cristão. Junto com esse povo, que maravilha. Vamos para casa, irmãos. Terça-feira temos aqui o ensaio dos jovens. Orem. Eu estou sentindo que Deus vai fazer coisas grandes aqui na festa do sangue. Esse ano a batalha está grande, até para os jovens, né? Mas Deus vai fazer coisa grande, eu tenho certeza disso. Os jovens têm o ensaio na terça, quinta nós temos o nosso culto, e aí domingo, se Deus quiser, nós voltamos para a escola bíblica e nosso culto à noite. Nesta semana não, eu até tinha falado para a Gabi, mas eu estava olhando aqui
calendário, então eu tenho algumas coisas essa semana, vai ficar mais difícil. Mas Eu, meu pai, a Vitória, essa semana a gente estão indo para o Paraná. Terça-feira na Jara Paraná e só volta segunda. Na outra semana. Então, não nesta semana, mas na outra semana, a partir da outra segunda-feira, que daí já é a semana da nossa ceia, nós vamos ter aqui mais uma semana de oração. Vamos orar mais a próxima, não amanhã, mas na outra semana, nós vamos entrar nesta semana, talvez uns 15 dias de oração, para continuarmos nos pés de Jesus, para ver como é que Deus vai movimentar as coisas aqui de frente. Bem, vamos para casa, bem agradeça a Deus por este culto. Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, nesta noite que podemos estar na tua casa, onde o Senhor se fez presente e falou em cada coração aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este cuidado com a tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, que vieram aqui, e aqueles, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, mas que também ouviram a tua palavra, Senhor. Louvado seja a ti, Senhor. Deus de poder, nesta noite, também queremos te pedir, Senhor, que nos dê graça dessa semana, Senhor, cada um no seu trabalho, na sua faculdade. Ó Deus, no teu lar, Senhor, cuida dos teus filhos, Pai amado. Visita cada lar que está aqui, Senhor Jesus, cuidando, Senhor Jesus Cristo, de tudo. Ó Pai, leva-nos em paz para nossas casas. Dá uma noite de descanso, Senhor. No teu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Senhor, guarda a família do Romiro que viaja esta semana. Campo os teus anjos ao redor desse carro, levando os seus filhos em paz, nos guardando, Senhor, aí de volta e na estadia naquele lugar. Os teus anjos abençoando para a glória do teu nome e a nossa oração. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Que o Senhor nos leve em paz.